sabem, né? Eu sou baiana. E em Cachoeira Paulista não tem acarajé. Então, o que é que faz para matar a saudade do acarajé com a baianada que tem e a gente que é de lá? Aprendi a fazer. Aprendi a fazer. Tapioca. Cuscuz que eu não sabia. Aprendi a fazer. Então tem coisas que a gente aprende, gente. E às vezes a pessoa pensa que ela não sabe cozinhar. Sabe por quê? Porque ela não foi na cozinha tentar fazer. Não é verdade? É porque ela não foi na cozinha tentar fazer. Na hora que vai, a minha irmã era assim. Ela achava que ela não sabia fritar o ovo. No dia que ela foi na cozinha, descobriu os dons culinários. Então às vezes a gente não vai fazer e fica imaginando que não sabe. Experimente. Depois vocês me passam uma receita. Sabe como foi que eu peguei o meu marido? Um bolo de Coca-Cola, com cobertura de chocolate. Ele ia lanchar, fazer esse bolo, ficava derretido o olho. Então, minhas queridas, ser boa cozinheira, ser boa mãe. Ser boa mãe. Olha, mãe que gera no ventre, que gera no coração e que gera no espiritual. Porque às vezes você pode ser solteira, mas toda mulher, ela tem dentro de si o dom da maternidade. Não é verdade? Não é porque ela não casou que ela não pode ser uma boa mãe, não. Porque às vezes ela dá conselho como se fosse uma mãe para a amiga, não é verdade? Às vezes ela cuida de uma colega como se fosse uma boa mãe, não é verdade? Às vezes o comportamento dela ajuda as colegas a não cair no erro. Então, a atitude de ser mãe em todos os sentidos. Sem contar a gente que gera filho, que sabe que tem que gerar para Deus. Então, a gente tem que buscar a santidade por causa de nós e por causa dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam caminhar para a santidade, vendo a santidade da mãe. Vendo a santidade da mãe. A maioria dos testemunhos que a gente vê aí, como é que os filhos falam? Ah, eu herdei a fé da minha mãe. Não é verdade? Ah, eu aprendi a rezar com quem? Com a mãe. Ah, eu aprendi a ser de Deus com quem? Com a mãe. Porque a mulher, ela é formadora por natureza. Deus nos fez formadoras do marido e dos filhos. Então está em nós, faz parte do nosso DNA. Então, minhas queridas, ser boa mãe, ter uma vida espiritual, buscar Deus, buscar o Espírito Santo. Só dessa forma eu posso buscar poder na minha oração. Não tem como ter poder na oração se não buscar a Deus. E não empata. Você pode arrumar a casa rezando, você pode arrumar a casa proclamando que Jesus é o Senhor, não empata, você vai estar rezando. Quando lá em casa, quando a gente vai dar faxina na casa, taca ali um CD do ofício de Nossa Senhora, liga bem alto e tome, cantar junto com o ofício, lavar roupa, esfregar chão e fazer tudo. Porque a gente não tem empregado, a gente chega no trabalho da própria missão e vai dar faxina, às vezes até de noite, para outro dia amanhecer limpo. Mas a gente faz assim. Quando eu não quero ouvir, eu ponho um som gregoriano, as meninas falam, nossa mãe, o som é o som gregoriano mesmo. Aí põe o gregoriano e vou lá, ó, lavando, arrumando, limpando, entendeu? Então, tudo que a gente pode fazer e está fazendo pode ser uma oração agradável a Deus. Pode ser uma oração agradável a Deus. Não significa que para rezar, é claro que você vai buscar aquele momento de intimidade com Deus, em você no seu quarto, diante do Santíssimo Sacramento. Quando você for ler a palavra de Deus, são momentos especiais e chave que você vai ter que buscar durante a sua vida. Mas as outras coisas você pode ir oferecendo a Deus e ir fazendo tudo que você precisa fazer. E entregando ao Senhor. Ah, eu vou receber visita na minha casa, vou ter que fazer um lanche, uma comida. Nossa Senhora me ajuda para ficar tudo certinho. Vai entregando a Deus. Entendeu, minhas queridas? Buscar intimidade com o Senhor constantemente. Só tem poder na oração quem cresce na intimidade com o Senhor. Mas tudo o que eu falei aqui, ó, existe áreas na nossa vida
mulher que precisa ser transformada por Deus. Precisa ser trabalhada pelo Senhor. O que é que diz o capítulo 22, versículo 40 de São Lucas? Vamos abrir aqui. Lucas capítulo 22, já quase no finalzinho. Versículo 40. Lucas 22, 40. Olha o que aqui diz assim, ó. Orai para que não caias em tentação. Vamos ler comigo? Orai para que não caias em tentação. Minhas queridas, orai para não cair em tentação. Fugir da tentação constantemente, porque o inimigo sabe os nossos pontos fracos. E o que é que nós devemos fazer? Orar. Sabe por quê? Porque mulher está cheia de ponto fraco. Mulher está cheia de ponto fraco. E se a gente não vigiar, pela oração a gente cai também. Não é só homem que cai não, viu? Não é só homem que cai. Porque nós somos feitas de carne e osso e a gente sabe onde é que a coisa pega. E se a gente não vigiar, cai também no adultério como o homem cai. Porque adulterar não é só sair de uma relação sexual com o outro, não. É olhar o outro e desejar. Então toma muito cuidado com isso. Ainda mais nós mulheres que visualizamos tudo, que a gente olha tudo, o que é bonito, a gente tem que vigiar e tomar cuidado. A palavra de Deus diz, ó, olhou, desejou, adulterou. Então não é só o homem que adultera, a mulher também adultera. E a gente precisa pedir o Espírito Santo para santificar o nosso olhar. Do mesmo jeito que a gente faz os homens pecarem com as roupas que a gente pode usar, a gente também peca quando a gente vê os homens usando roupa que não deveria usar. Porque o homem também usa roupa que não deveria usar. Põe umas calças arrochadas demais, que não passa nem vento. E a mulher que é muito esperta passa o óleo e é verdade? Ou é só Ana Maria na minha terra que a mulher olha? E aqueles meninos que malha é muito
vigiamos, quando nós oramos, olha só o que aqui diz, 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Quando você vigia, quando você ora a Deus, quando você foge das tentações, o Senhor te responde desta forma. Pode anotar. 2 Reis está no Antigo Testamento. 2 Reis, depois do livro de Samuel, antes do livro de Crônicas. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Então, minhas irmãs, não esqueçam, para ser uma mulher com poder na oração, precisa fugir da tentação, orar e vigiar. Não esqueçam, outra coisa, a nossa vida é cheia de provações, e muitas vezes faz parte dos planos de Deus a provação que a gente passa. Igual que eu passei, que eu contei para vocês. Fez parte do plano de Deus para eu tomar vergonha na cara e voltar para nosso Senhor. Fez parte. Então, minhas queridas, a prova é para a gente fazer e ganhar ela. Só que a gente não ganha sozinha não, a gente ganha com o Senhor, porque Ele próprio ganha por nós nas nossas provas. Provas nós vamos ter sempre. Não precisa nem você ir correr atrás. Porque nós teremos provações sempre. Sempre. A provação vai nos fazer mais fortalecidas. Vai nos fazer orar mais. Vai nos fazer buscar mais a Deus. Então, prova nós teremos sempre. Mas o que é que diz Filipenses capítulo 4, versículo 13? Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Aí quando vem aquela prova, você olha para a prova e diz: Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo bem. Não é assim? Então, minhas queridas, é exatamente assim que acontece. E que vai acontecer sempre. Mas uma mulher de fé, uma mulher que tem poder na oração, ela acredita no poder da palavra de Deus, que é certeira. Lembra na partilha passada, no livro de Tito, que diz que se a gente não fazer valer, a gente vai estar desmerecendo o Santo Evangelho na nossa vida? Então, uma mulher de fé, uma mulher orante, ela sabe que o que está na Sagrada Escritura faz valer na vida dela. Então, minhas queridas, nós não podemos de forma nenhuma, como uma mulher de fé, uma mulher que busca ter poder na oração, ser uma mulher museu, que vive no passado. Nada contra os museus, porque eu gosto muito de ir a museus quando posso para ver a nossa história. Mas ficar pegada no passado, lembra que Dani explicou? Gente, se você pega o passado, qual é o exemplo da Dani, né? E o outro lá, se ele vê no presente, aqui vai ter um espaço vazio. E nós não podemos andar com a vida vazia. Nós não podemos, se você quer ser uma mulher orante, você é uma mulher que caminha para frente, na certeza de que lá na sua frente está Cristo ressuscitado. Está Cristo ressuscitado e vitorioso. Não fique no passado, olha para frente para caminhar. Agora, a gente só não pode esquecer que na nossa caminhada, ela não
casamento e não conseguiu, não tem problema. Caminhe livre só para o Senhor e perdoa o abençoado do teu marido que não fez valer o que Deus deu para ele. Perdoa. É fácil? Não é. Mas com o Senhor a gente pode, porque é Ele que dá a força para a gente perdoar. Porque, minhas queridas, a oração do justo tem eficácia. E se você busca a Deus, a sua oração vai ter eficácia e vai ter poder. E nessa eficácia da sua oração que você vai perdoar os maus tratos que Ele fez na sua vida. E você não vai querer também carregar um fardo que não é seu nas suas costas, vai? Você quer caminhar livre para o Senhor, não é? Então perdoa esse abençoado. Por quê? Porque Deus é que vai realizar a obra de transformação na vida dele. Tá certo, minhas queridas? A santidade da mulher está em ela buscar um coração cheio de amor. É pedir ao Senhor que libere da amargura, que tire a indiferença, a ira, o desejo de vingança. Porque o mundo ensina a gente a se vingar, não é verdade? Mas a gente que está buscando ser uma mulher de fé, em lugar da vingança vai dar o perdão. Só quem pode realizar isso é o Senhor na nossa vida. Então, se você deseja ser uma mulher de oração, você simplesmente precisa buscar a Deus. O segredo de ter poder na sua oração é você ser inteiramente do Senhor. Sendo do Senhor, você vai ser melhor esposa, melhor mãe, melhor dona de casa, melhor profissional, se você trabalha fora ou não. Mas o que você fizer vai ter uma eficácia, vai ter uma diferença estrondosa na sua vida. Por isso, fique de pé agora, já que nós estamos rezando e pedindo ao Senhor a graça de ter poder na oração. Vamos orar com poder. Vamos orar crendo que a nossa oração move o céu, porque nós cremos naquele que pode tudo conosco. Então levante seu braço bem alto, é hora de rezar, mulheres. Somos chamadas a interceder, a mover o céu com a nossa oração. Então, minhas queridas, vocês vão repetir comigo: eu tudo posso. Eu tudo posso.
anos